Este programa tem apoio cultural da CNM, Confederação Nacional dos Metalúrgicos. Olá, eu sou Juca Kfouri e está começando o Entrevistas, aqui no Café do Sindicato dos Bancários, no centro da cidade de São Paulo. Hoje, o meu convidado é um dos maiores intelectuais progressistas do país. Nós vamos conversar com Leonardo Boff. Leonardo Boff é teólogo, escritor, professor e um dos maiores representantes da teologia da libertação, corrente progressista da Igreja Católica. É doutor em filosofia e teologia pela Universidade de Munique, na Alemanha. Entrou para o seminário aos 11 anos de idade e, em 1984, como punição pelo que escreveu no livro Igreja, Carisma e Poder, foi condenado pelo Vaticano a 1 ano de silêncio obsequioso. Em 1992, depois de ser proibido novamente de se manifestar publicamente, resolveu deixar a Ordem dos Frades Menores e pedir a dispensa do sacerdócio. Atualmente, além de ser um teórico da fé, Leonardo Boff destaca-se por seus trabalhos em comunidades eclesiais de base e por suas conferências e aulas sobre direitos humanos, ecologia e espiritualidade. Entre os diversos títulos que recebeu estão o de doutor honoris causa em política pela Universidade de Turim e doutor honoris causa em teologia pela Universidade de Lund, na Suécia. Leonardo Boff tem dezenas de livros publicados. Vão participar comigo dessa conversa com o professor Leonardo Boff, Alexandre Conceição, que é da Coordenação Nacional do MST em Pernambuco e também responsável pelo escritório em Brasília. Vai participar também Adriana Magalhães, a Adrianinha, que é secretária de comunicação da CUT em São Paulo. E também o professor da PUC, de Ciências da Religião, o professor Edim Abamansur. Professor Leonardo Boff, me permita uma certa irreverência inicial para lhe fazer uma pergunta assim, digamos, imagino eu, pouco usual. Diante de tanta injustiça, diante do tamanho da fome que a gente vê pelo mundo afora e no Brasil em particular. Diante dessa realidade que insiste em não querer mudar, que quando muda, logo vem alguém para interromper a mudança. Eu que não creio, professor, me dê um motivo para acreditar em Deus. Eu acho que o problema do mal, ele não tem solução. Porque se tivéssemos uma solução, o mal desapareceria. Mas ele continua. Então, nenhuma filosofia, nenhuma teologia deu as razões suficientes que explicassem o mal. Mas a tradição judaico-cristã desenvolveu uma reflexão que muitos cristãos não entendem. Dizem, nós não sabemos a explicação do mal. O que nós podemos saber e testemunhar que Deus quis participar da maldade dos seres humanos. Ele se encarnou, foi perseguido, foi difamado e acabou pregado na cruz, participando da dor humana. Então, há um Deus que pode sofrer conosco. Por isso, não estamos sozinhos. E talvez o significado último desse sofrimento é aquilo que os cristãos chamam de ressurreição. Ressurreição não é a reanimação de um cadáver, como foi com Lázaro, que depois acabou morrendo. Ressurreição é o surgimento do homem novo, a transfiguração de todas as possibilidades que se realizaram, e aí o homem chegou como que no fim da evolução. Então o mal se ordena a esse processo de purificação que termina numa transfiguração. É uma explicação que exige certa fé. E a fé é sempre uma aposta. A famosa aposta de Pascal.
Se você diz que Deus existe e você acredita, tem tudo a ganhar. Se você diz que Deus não existe e Ele não existe mesmo, você não tem nada a perder. Então é melhor apostar que Ele existe para você ganhar tudo. Mas é uma aposta. 2 semanas atrás esteve sentada aí na poltrona em que o senhor está, a filósofa Márcia Tiburi. E ela disse a seguinte frase: eu cada vez gosto mais de Jesus e menos da igreja. Isso faz sentido para o senhor? Bom, por eu ter defendido isso, escrito isso, que eu prefiro seguir Jesus e menos a igreja, e escrevi um livro sobre isso, chamado Igreja, Carisma e Poder, recebi um processo judicial, tive que sentar na cadeirinha de Galileu Galilei, fiz a referência à cadeirinha, o que irritou o cardeal, que era amigo meu, professor meu, que de repente de cardeal, de teólogo, foi feito cardeal, levado para Roma, chefe da ex-inquisição. De repente nos confrontamos, extremamente constrangidos, porque éramos amigos, e tive que me submeter ao castigo, silêncio obsequioso, exatamente por ter criticado que na igreja, entre o carisma e o poder, predomina o poder, afoga o carisma, e assim a igreja se torna uma coisa chata, sem criatividade, porque o carisma é que renova continuamente a fantasia, os projetos, e torna atual a mensagem cristã. Adrianinha, aqui as mulheres têm preferência. A minha pergunta para o Frei é sobre o papel dos sindicatos, né? Papa Francisco teve recentemente no Congresso da Central Italiana e colocou-nos um desafio, né? Então, o desafio do sindicalismo, que é esse desafio de dar voz, né, aos desamparados, aos excluídos, para além do que nós fazemos hoje, inclusive, né, que às vezes a gente sofre muito com esse sindicalismo corporativo, né, e ele propõe esse desafio para os sindicatos e principalmente para os sindicalistas, e esse poder de proferir, o poder de realização de sonhos, né? Queria que o senhor conversasse com a gente sobre esse aspecto, Papa Francisco, nesse momento de um mundo muito polarizado, né? E o nosso país, né? País de cristãos católicos, né? Esse Papa, eu considero uma das maiores lideranças mundiais hoje, porque é o primeiro Papa na tradição dos Papas que faz uma crítica direta ao capitalismo, com um sistema de morte, um sistema assassino, que faz um duplo assassinato. Assassina os pobres e assassina a natureza, prejudica os ecossistemas, as águas, os ares. Então, eu acho que isso é uma dimensão profética dele, e só foi possível porque ele não vem da velha e agônica cristandade europeia, que são apenas 24% dos católicos. Ele vem aqui da América Latina, onde estão 62% dos católicos, vendo o caldo cultural e de uma teologia da libertação, de vertente argentina, que é dar voz ao povo sem voz, a cultura silenciada que novamente começa a falar. Então ele vem desse caldo e levou isso para o centro do Vaticano e modificou as relações, de tal maneira que ele tem uma oposição enorme dos europeus, grande aplauso de nossa parte, e renovou a figura do Papa. Primeiro que ele diz: eu não sou Papa, eu sou Bispo de Roma. E mesmo naquele grande catálogo onde vem todos os títulos dos Papas, que enche 2 páginas, ele pôs só Francisco, Bispo de Roma, deixou todos os títulos fora. E a coisa mais extraordinária foi o fato de ele chamar os trabalhadores, representantes dos sindicatos do mundo inteiro, para conversar 2 vezes em Roma, uma vez aqui em Santa Cruz de la Sierra, onde ele disse: vocês têm que defender os 3 T's: terra, teto e trabalho. Segundo, vocês não devem esperar nada de cima.
Vocês têm que reinventar uma nova democracia, novos tipos de relações, não de competitividade, mas de cooperação. E disse 3 coisas que me parecem fundamentais. Que a economia deve servir não ao mercado, mas à vida. Segundo, lutar pela justiça social, que é a base da paz. E terceiro, cuidar da casa comum, porque se essa entra em crise e em colapso, nenhum projeto faz sentido. É uma pessoa verdadeira, transparente, diz a verdade, e isso acho que é notável e ajuda todos que estão lutando por um outro tipo de mundo. Você acabou de ouvir uma sirene, isso mesmo, porque nós estamos no centro de São Paulo, o nosso estúdio é aqui no bar do sindicato, no café do Sindicato dos Bancários, e São Paulo pulsa lá fora. Alexandre, o professor Boff acaba de falar de que entre os 3 T's a que o Papa Francisco se referiu está a terra, assunto que você conhece bem. Nossa casa comum. Qual é a sua pergunta para o professor? Eu queria que você pudesse dizer para os nossos telespectadores a importância que tem os camponeses hoje no Brasil para a produção de alimentos saudáveis e para, justamente, a gente cuidar desse bem comum que é a natureza, que é a terra. E Florestan Fernandes nos dizia 3 coisas. Essa elite que deu o golpe, ela é antidemocrática, antipopular e antinacional. E é exatamente o retrato do golpe no Brasil. E eu agregaria, lendo os seus escritos, ela é antiecológica. E a reforma agrária popular, ela vem defender a agroecologia, vem defender a produção de alimentos saudáveis. Então eu queria que você pudesse dizer para os nossos telespectadores a importância de um movimento camponês que possa produzir, dividir a terra, democratizá-la e, ao mesmo tempo, produzir alimento para todo o povo brasileiro. Olha, nós viemos de uma tradição que tratava a terra como mero instrumento de produção. E a compreensão de quando falamos a terra como casa comum, e isso a ciência mais moderna diz hoje, a terra é um superorganismo vivo que se regula de tal maneira nos seus termos químicos, físicos, ecológicos, que sempre produz vida. E, portanto, ela não é simplesmente um objeto que está ali, mas é uma realidade à qual nós pertencemos, nós somos parte da terra, mais ainda, nós somos aquela porção da terra que começou um dia a sentir, pensar, amar, por isso que homem vem de humus, terra fértil. Adão, na Bíblia, significa o homem e a mulher da terra cultivável, então nós somos terra. E o Papa na encíclica diz isso, nós somos terra. Agora, nós maltratamos essa terra para que ela produza mais, não para a vida, mas para o mercado, usando todo tipo de agrotóxicos. O Brasil é o campeão do mundo na utilização de agrotóxicos. São mais de 800 milhões de litros, muitos deles proibidos lá fora, que são jogados no solo. Matam esses trabalhadores anônimos, que são quintilhões e quintilhões e quintilhões de vírus, bactérias e fungos que dão a fertilidade da terra. Então, a alternativa a isso que os camponeses do mundo inteiro criaram foi uma agricultura orgânica, que aproveita os próprios recursos da própria terra, a sua fertilidade. E eu creio que o futuro da humanidade caminha por aí. Quer dizer, alimentos que não nos prejudiquem, porque os transgênicos vão se depositando nos seus tóxicos, nas nossas células, e vão produzir doenças, alergias, cânceres, etc., com a produção agroecológica que está se espalhando no mundo inteiro e que é forte no Brasil. Em todas as partes, especialmente no Sul, mas também no Nordeste, se fazem encontros, eu participei de não sei quantos deles. Eu acho que por aí vai o futuro da humanidade. A humanidade se dá conta que ela precisa cuidar de sua saúde, cuidando da saúde da terra, para que nós sejamos uma parte que cuida da terra, para que ela nos devolva, em forma de vida, de alimentos, de água, de ar, aquilo que nós precisamos para viver. Professor Abdul Mansur, de professor para professor, a sua pergunta. Bom, professor Leonardo Boff, eu queria ouvir de você
qual é o papel que a igreja tem? E quando eu falo de igreja, eu não estou pensando em povo de Deus, eu estou pensando na instituição. O clero, né, com toda a sua hierarquia, sua pompa e circunstância, a sua sede de poder, a sua presença histórica junto e ao lado do poder, né, desde que o Brasil foi descoberto, né, do tempo do padroado e tudo mais. Qual é o papel dessa igreja diante dessa conjuntura que nós estamos vivendo, onde os movimentos populares estão sendo praticamente perseguidos, né, cerceados nas suas conquistas, as conquistas que a gente se jactava até pouco tempo atrás, né, em todas as áreas, na área da sexualidade, das relações de gênero, enfim, das conquistas na área de educação, de saúde, um refluxo muito grande nisso. E eu pergunto, qual é o papel da igreja, ou qual deveria ser, ou se é possível a gente ainda esperar alguma coisa dessa igreja numa conjuntura como essa? Olha, nós viemos de 30 anos de um inverno de igreja. Uma igreja conservadora que formou os principais padres e bispos que estão hoje no Brasil, que perderam a sua densidade profética, porque antes eles intervinham na política denunciando a violação dos direitos humanos, foi uma voz poderosa que ajudou a superar a ditadura militar, especialmente o arcebispo daqui, o cardeal Dom Paulo Evaristo Arns, que ficou protótipo da luta pelos direitos humanos. Hoje é uma igreja enfraquecida, dividida. Ela fez algumas intervenções defendendo índios, defendendo a floresta amazônica que não pode ser vendida, mas ela se calou diante de toda essa parte da reforma. Não, da reforma previdenciária ela se pronunciou, mas sobre a reforma do trabalho não disse uma palavra, não fez um juízo sobre esse tipo de Estado que temos, que é um Estado de exceção, que passou por cima da Constituição, que persegue a justiça, não mantém o ethos dela, a ética própria do juiz, que é a equidistância, que é a imparcialidade. Ela não fez a crítica global, porque não tem aquela força profética. É uma igreja adaptada à situação e eu lamento isso. Então, a missão dela, na verdade, seria aquela de Jesus, de estar do lado daqueles mais penalizados e fracos, que são os pobres, que Jesus chamou felizes vocês pobres, e defender os direitos deles. Especialmente hoje, que o pobre não é só empobrecido, ele é odiado, ele é colocado na periferia. Eu mesmo conversando com um pobre esses dias, ele me disse, o que mais me dói não é ser pobre, é olhar das pessoas que me desprezam e me tiram a dignidade. Aí eu acho que a igreja devia entrar, defendendo os direitos dos pobres, a sua dignidade, políticas sociais que os beneficiem, e eu acho que ela não está ainda com o vigor, com a convicção do Papa Francisco. Ela depende mais do Papa João Paulo II, do Papa Ratzinger, voltada para dentro, construir a igreja como um grande castelo, e não como um hospital, uma casa aberta, onde todos possam entrar. Lentamente ela está chegando a isso, mas ela não chegou suficientemente, dada a situação dramática em que vivemos no país. Muito bem. Eu, na minha primeira pergunta, disse que não creio, mas não posso ouvir o professor Boff citar Dom Paulo Evaristo Arns sem dizer que se eu tenho um ídolo na vida, esse ídolo exatamente pelo papel que desempenhou durante a ditadura militar no Brasil, é exatamente Dom Paulo Evaristo Arns, com quem, felizmente, eu tive uma afetuosa relação durante muitos anos. Tive até o privilégio de fazer o prefácio de um livro dele, sobre o Corinthians, é claro. A gente já volta. Olá, amigos!
Todos os dias, de segunda a sexta, 15 para as 7, antes do seu jornal, estarei aqui com Papo com Zé Trajano. Aqui na TVT e na Rádio Brasil Atual, 98,9 e na Baixada Santista, 93,3. Eu falo de esportes, falo de música, falo de política. Então, conto com você. De segunda a sexta, 15 para as 7, Papo com Zé Trajano. Até lá. A TVT, em parceria com a TVE da Bahia, te leva a Salvador para um dos maiores carnavais de rua do mundo. Afinal, atrás do trio elétrico Só Não Vai Quem Já Morreu. Carnaval da Bahia, aqui na TVT. Estamos de volta aqui no Café do Sindicato dos Bancários, no centro de São Paulo, no programa Entrevistas, com o teólogo e escritor Leonardo Boff. Professor, o senhor falou em homem novo. Eu lhe pergunto, a busca pelo homem novo não acaba sendo um impedimento que a gente lute pelo homem de agora? Eu acho que o homem novo é uma espécie de utopia que a gente projeta, e a utopia tem essa função de deslanchar em nós energias para melhorar o presente, porque o homem é inteiro, mas incompleto. Então nós temos que completar o ser humano, isto é, o nosso processo de humanização de ser humanos, como homem, como mulher, é uma construção diária. Mesmo no encontro como nós aqui, a gente leva alguma coisa. Então, o ser humano nunca está pronto. E eu sonho lá na frente que um dia ele imploda e exploda dentro do universo, dentro de Deus, na plenitude de suas virtualidades. Porque, filosoficamente pensando, o ser humano é um projeto infinito. Nada que ele encontre satisfaz a sede de infinito. E ele só descansa, é a famosa experiência de Agostinho, ele só descansa quando identifica um infinito. Aí ele diz, tarde te amei, ó beleza tão antiga e tão nova, tarde te amei. Tu estavas em mim e eu não estava em você. Tu sorrias para mim e eu não correspondia. Agora finalmente te encontrei. E chama isso de Deus. Pouco importa o nome, mas essa plenitude do ser humano. Eu acho que é uma busca permanente, nunca termina. Para mim ela vai além da morte, por isso eu sustento, como outros teólogos, que na morte acaba o mundo para a gente, e na morte a gente ressuscita. E a ressurreição é a planificação total do ser humano, da mulher na sua plenitude, e aí chegamos no termo do processo de evolução. Nesse aspecto, o senhor diria que o Papa Francisco desempenha um papel essencial e diferente do que nós víamos vendo até aqui, no sentido de que a preocupação dele é com o homem de hoje? Eu acho que a grandiosidade desse Papa é de ele não falar só dos pobres e sobre os pobres. Ele vai lá onde os pobres estão. Vai lá na ilha de Lampedusa, vai nas periferias de Roma, na Sicília, vai lá onde estão os trabalhadores passando necessidade. Abraça, beija. E faz isso, e ele mesmo explicou, tocando a pele, para dizer, você é um irmão, você é uma irmã nossa. Por que ele foi à Argentina, que é tão pertinho, e não passou aqui pelo Brasil? É muito intencional isso, muito intencional. A Dilma não quer dizer, mas eu digo, porque já saiu na imprensa. Porque o Papa apoiou a Dilma, mandou uma carta apoiando e com isso denunciando o golpe. Enquanto houver esse governo, como na Argentina com Macri, ele não vai, porque ele tem princípios. Ele vinha para cá porque ele é um grande devoto de Nossa Senhora Aparecida.
celebramos 300 anos e ele viria. Não veio porque para não dar gosto. E quando o presidente que agora está aí funcionando foi a aliás, Roma... deixa eu só fazer uma correção, eu falei Argentina, ele foi ao Chile, não foi à Argentina, ele não foi argentino do Macri, ele foi ao Chile. Foi ao Chile. E quando foi a Roma para ver o Papa não o recebeu. Não o recebeu. Quem que o Papa não recebeu? Ao atual presidente Temer. Ah, sim, o atual aqui. Não o recebeu. Porque é um homem que tem princípios. Então, eu acho que esse Papa disse algumas coisas escandalosas que nós teólogos pensávamos, mas nunca podíamos dizer. Que diante dos cardeais recém-nomeados ele disse: vocês não façam como durante séculos a igreja fez, que pregou o cristianismo como medo e se convertiam por causa do inferno. Deus não conhece uma condenação infinita, uma condenação eterna. Deus supera a justiça com a sua misericórdia. E acabou com o inferno. Acabou com o inferno. Mas, lógico, Deus tem seu hospital, o seu spa, onde as pessoas têm que passar. Eu posso imaginar com Pinochet e outros ditadores estão lá penando. Como o purgatório é a antessala do céu, não do inferno, eles podem penar lá até o fim do mundo, sabe? Para se purificar. Mas ele nos libertou do cristianismo do medo. E tira para mim o maior argumento das igrejas, que através do diabo diabolizando todo mundo, mete medo nas pessoas. Deus não é do inferno. Deus é da alegria, da completa humanização. Ele mesmo quis se fazer ser humano, homem. E em Nossa Senhora, o Espírito baixou nela e divinizou essa mulher. Então, as mulheres têm uma porção divina. Portanto, nós estamos, de certa maneira, salvos. Não precisamos temer o inferno. Precisamos ter medo da imprensa, professor? Lhe pergunto porque parece que o senhor andou sendo vítima de algumas desonestidades da mídia. Eu gostaria que o senhor aproveitasse essa oportunidade para explicar o que se deu. Olha, segundo as últimas estatísticas, 60% do que é anunciado nos Twitter são notícias fake falsas. news. São fake news. Notícias falsas. E com os robôs ainda, aqueles que automaticamente vão criando coisas. Eu mesmo fui vítima disso, tomando a sério, inclusive respondendo. Eu tenho uma resposta que eu dou a muita gente, que tomei de Einstein. Einstein diz: há dois infinitos, o do universo, que eu tenho dúvidas, e dos imbecis, que eu tenho plena certeza. Aí eu digo: olha, meu irmão, você está nesse segundo infinito. Mas o acusaram de ter feito críticas ao ex-presidente Lula que não foram feitas pelo senhor, mas sim por uma jornalista do jornal El País. El País. Aí eles pegaram umas críticas que ela fez, porque eu publiquei no meu blog, e vamos ouvir as partes. Como era uma jornalista que eu conhecia, e muito séria. O artigo dela é sério, sem dúvida. E eu fiz uma introdução explicando. Eles pegaram só aquelas partes críticas que ela faz, colocaram na minha boca, como se eu tivesse feito. Então eu acho que é uma desonestidade, mas, por outro lado, eu não quero perder muito tempo com isso. Claro. Frei, a gente tem visto essa mídia muito criminalizando os movimentos sociais. E pegou o Luiz Inácio Lula da Silva como a simbologia dessa criminalização. E tem perseguido ele de forma brutal. Essa criminalização, até onde vai? Olha, eu acho que esses que deram o golpe, que é a classe dominante, e o Gessé Souza, que é um grande sociólogo, foi presidente do IPEA, levantou os dados. São 71.440 bilionários brasileiros que controlam mais da metade da riqueza nacional, que são aqueles que emprestam para o governo para ele fechar as contas. Então, esses fizeram o golpe porque se deram conta que as políticas sociais do Lula iam se consolidar, aí o povo ia ter uma ascensão e deram o golpe, para deixar o povo lá embaixo, como sempre esteve, que é a velha mentalidade da Casa Grande, que transferia o ódio que ele tinha ao escravo, transferiram ao pobre, ao marginalizado,
as pessoas, mulheres, etc. Então, eu acho que toda essa má vontade que existe, ela vem dessa tradição e nós temos que superar isso com políticas que permitam novamente superar a maior chaga que o Brasil tem, que é a desigualdade social, que em termos ético-políticos é injustiça social. E se nós não superarmos isso, o Brasil é o segundo país mais desigual do mundo, significa o mais injusto do mundo. Num país tão grande, é aquilo que Celso Furtado levou para a morte dizendo não tenho resposta a isso. Como que um país tão rico tenha tantos pobres? Isso nós temos condições de superar e dar uma resposta a essa pergunta. A gente estava falando aqui da fé, né? Kifuri perguntando sobre a existência de Deus e para nós aqui, para muitos de nós, militantes, lutadores, né? A gente passa por um momento no nosso país extremamente dramático, né? E aí pergunta ao Senhor, é necessário ter muita fé para continuar a luta num país onde os poderosos se viraram contra o povo. Então, como é que manter essa fé? Como manter a fé? Como manter a esperança? A gente que faz luta sabe que não tem outra saída que não seja essa. Mas, para quem está nos ouvindo, né? Como manter a fé nesse país e como é que a gente pode ajudar? Olha, eu acho que a verdade e a justiça têm uma força intrínseca nela mesma. E uma sociedade não pode, por muito tempo, se construir sobre a injustiça, discriminação e sobre essa profunda diferença das classes sociais. Ela chega a um ponto que ela se rompe. O que nos faltou para nós foi uma Bastilha, sabe? Isto é, nunca fizemos uma revolução. Todos os grandes países que fizeram sua virada, fizeram uma revolução. E ela faz rupturas fundamentais, nós nunca tivemos. A Casa Grande continua com a mesma lógica, ela está inscrita na cabeça dos empresários, que paga o salário ao trabalhador como se fosse uma esmola. Na verdade, não devia pagar nada, porque eles sempre trabalharam de graça como os escravos. Então, a nossa fé é que esse tipo de sociedade não tem futuro. E que o que tem futuro é aquilo que é justo, aquilo que é verdadeiro. E que nós, mas não basta só crer, nós temos que criar as mediações, o engajamento nosso, os grupos de base, os grupos de reflexão, políticos mais representativos que efetivamente lutem pela justiça, criar um estado de bem-estar social e não um estado de privilégio. Então isso depende de nós. E aí Deus pode ser uma força que nos dá essa convicção de que a luz tem mais direito do que as trevas, que a justiça é mais verdadeira do que a opressão e a mentira. E a gente crê nisso, se engaja nisso. E é isso que tem futuro, sem o qual a humanidade não sobreviveria. Eu conheço tantas pessoas humildes, que são honestas, trabalhadores, eu digo, esses que estão salvando a humanidade, estão aplacando a ira divina, para Deus não destruir o nosso planeta. O crescimento dos evangélicos no Brasil. Eu acho que, na minha opinião, qualquer pensamento ou fala de cunho mais teológico, mais religioso, vai ter que, mais cedo ou mais tarde, enfrentar o desafio que significa o crescimento do evangélico. Não porque o evangélico seja um problema, mas eu acho que essa teologia que foi gestada nos anos 70, nos anos 80, a teologia da libertação, ela não, eu acho que ela, na minha opinião, e eu queria confrontar com a sua opinião, na minha opinião, eu acho que ela não dialoga com o pensamento evangélico. Eu acho que a gente ainda não descobriu como conversar com o evangélico. E quando eu digo evangélico, eu não estou pensando em Marcos Feliciano, Silas Malafaia. Eu estou pensando na grande população evangélica, que crescente no Brasil, presente no MST, presente em todos os sindicatos, mas que a fala
a fala mais teológica nessa direção, mais da teologia da libertação, renovada ou não, relida ou não, mas enfim, esse discurso não tem pega com essa população enquanto evangélicos. Né? E aí eu fico pensando, como é que a gente enfrenta esse desafio de abrir um diálogo com os evangélicos, tendo em perspectiva a necessidade da gente retomar os movimentos sociais, os movimentos populares, a discussão sobre tolerância religiosa, que os cultos afro têm todo o direito, toda a liberdade, toda a legitimidade de estar presente nos espaços públicos, da mesma forma como os evangélicos estão. Então, olha, a teologia da libertação, ela nasceu ecumênica, com Rubem Alves, Miguel Bonino e outros. E ela tinha sempre essa abertura às demais igrejas. Agora, eu acho que você tem razão, que a gente nunca tomou muito a sério por sermos uma igreja, digamos, dominante, a católica. E veja que no Rio ela não é mais dominante. Aquele cardeal reacionário, Dom Salles, expulsou todas as comunidades de base, todo mundo que era progressista, criou um vazio. Então vieram os evangélicos e ocuparam aquilo. E hoje eles são numericamente maiores que os católicos, por culpa desse cardeal reacionário que me proibiu fazer qualquer... Estou no Rio, em Petrópolis, há 30 anos. Nunca pude dar uma palestra no Rio de Janeiro, sempre fui proibido. Até rezar na igreja que tinha de adoração perpétua, dia e noite, eu ia rezar 1 da madrugada, fui proibido de rezar, fazer adoração do Santíssimo. Tanto ódio ele tinha de mim. Então eu acho que nós precisamos sim abrir o diálogo com eles. Eu vim ainda há pouco do México, um encontro ecumênico de teólogos da libertação, e há esse diálogo enorme, um diálogo em que não discutimos nossas diferenças, mas como juntos podemos enfrentar a miséria do mundo, a injustiça. É a chamada teologia da missão com o mundo. E esquecer o lado doutrinário, nossas diferenças. Agora, não fizemos o suficiente. Eu acho que nós devemos abrir o diálogo com eles, porque eles têm uma dupla função. Uma política, eles se organizam politicamente, e tem na Câmara tem o grupo evangélico que é muito forte, muito conservador, e prega o evangelho da prosperidade. Nós preferimos o evangelho da libertação, porque a prosperidade é muito enganosa. Não dá para dizer felizes vocês pobres, acho um absurdo isso, mas está no evangelho. Nós devemos discutir em que medida que juntos nós podemos encontrar uma linguagem que fale não só para os pobres, mas para os excluídos, que são grande maioria. E nós estamos tentando criar uma linguagem para isso, e eles têm mais linguagem, têm uma melhor linguagem que a nossa, mais simbólica, mais canto, mais gesticulação, e acho que nós podemos dialogar aprendendo mutuamente. Eles não são muito abertos ao diálogo, mas quando os provocamos sobre temas que transcendem as duas igrejas, onde o povo está no centro, a fome, a miséria, a violência que eles sofrem, aí eles podem, junto conosco, repensar esses problemas. Retomaremos o tema no próximo bloco. A gente vai fazer um rápido intervalo e já volta. A divisão entre o trabalho intelectual e o manual existe há milênios, e há milênios um se sobrepõe ao outro. O trabalho manual é visto como indigno, impróprio para as pessoas de bem, enquanto que o intelectual é colocado num Olimpo. Quem tem mais razão nessa peleja entre o intelecto e o braçal? Um trabalhador que põe a mão na massa vale muito menos do que um que só usa a cabeça? É do que vamos falar no Bom para Todos dessa quarta, 8h30 da noite. Patrimônio cultural mineiro visto por especialistas. O Aleijadinho, de fato, era pardo. As particularidades regionais
bens materiais e imateriais, sejam celebrações, formas de expressão, saberes e lugares, como também edificações, monumentos e objetos tradicionalmente reconhecidos, são um convite para o conhecimento. Bem Cultural, quarta, 21h, na TVT. Voltamos aqui do Café do Sindicato dos Bancários no centro de São Paulo, no programa Entrevistas com o escritor e teólogo Leonardo Boff. Professor, se eu entendi bem, o senhor, no último bloco, decretou o fim do inferno, o que me deixou muito confortável. E, ao mesmo tempo, o senhor disse que a morte é em si a ressurreição. Minha pergunta, a promessa do céu, diante daquela famosa frase, bem-aventurados os pobres, é deles o reino dos céus, é mais difícil entrar, passar um camelo por uma agulha do que um rico entrar no reino dos céus. Isso não serve para acomodar as pessoas, exatamente aqueles com os quais estamos preocupados, com os excluídos. Estamos aqui purgando na terra, mas é nosso o reino dos céus. Então está tudo bem? Eu acho que pode ter uma leitura meio fundamentalista que justifica a pobreza. Feliz de vocês pobres, de vocês é o reino. Mas logo em seguida vem, ai de vocês ricos, que já tendes vossa consolação. E ainda diz, sempre haverá pobres entre vocês, logo em seguida no Evangelho. Significa, havendo pobres entre vocês, sejam sempre de novo solidários, ajudem a superar essa pobreza. Nos Atos dos Apóstolos se dizia, eles colocavam tudo em comum, e como louvor se diz que não havia pobres entre eles. É o famoso comunismo primitivo, que Engels e Marx valorizaram. Mas era um comunismo de consumo, não era de produção. Tanto assim que eles consumiram tudo, passaram fome, e São Paulo teve que fazer coletas em todas as igrejas para atender aquele pessoal. Mas, de toda maneira, o sentido é o seguinte, a pobreza não é nem natural, não nascemos pobres e miseráveis, não é nem querida por Deus, porque Deus é um Deus vivo, e a pobreza é um atentado contra a morte, é um insulto contra o ser humano. Então, o oposto da pobreza não é a riqueza, o oposto da pobreza é a justiça, que é dar a cada um o necessário, o suficiente e o decente para viver. Essa é a mensagem central do Evangelho de Jesus. Então, a gente tem que saber que quando Jesus apareceu em público e lançou seu programa, a primeira palavra que disse foi isso. Ele veio para libertar os prisioneiros, atender os pobres e beneficiar os que estavam à margem e anunciar a eles o reino de Deus. Então o reino é aquela grande utopia, aquela grande revolução que engloba todas as coisas e que coloca o mundo no seu verdadeiro equilíbrio que ele perdeu. Então a missão dele era, para dizer uma palavra curta, e hoje os intérpretes da Bíblia, grande maioria deles concorda, que o resumo da mensagem de Jesus está no Pai Nosso, que diz Pai Nosso e Pão Nosso. E a gente só pode dizer amém se unir Pai Nosso com Pão Nosso. Não é meu Pai e meu pão. Tem gente que só diz Pai Nosso, dança, faz a aeróbica de Deus, como alguém faz aqui em São Paulo, esquece totalmente o pão. Tem gente que só pensa no pão, esquece o Pai. Eu acho que a mensagem de Jesus é muito concreta. Professor, fala-se, né, nesse momento, discute-se a possibilidade de atos de desobediência civil. Pegando as ideias de Touré, que o Tolstói defendeu também, e que o Gandhi e Martin Luther King exercitaram, assim como Mandela. O senhor vê condições de que haja no Brasil um grande movimento de desobediência civil? Eu acho que pode haver isso. Do momento que o povo sentir que a diminuição da Bolsa Família, das políticas sociais, Minha Casa Minha Vida, Luz para Todos, chegar à pele deles,
e começaram a passar fome. O pai e a mãe sustentam, aguentam a fome. O que eles não suportam é as crianças não poderem dormir porque estão com fome. Aí ele vai para a rua para fazer algum ganho. Ou ele pode se rebelar. E aí eu acho que esse governo está provocando o povo para uma situação extrema em que ele pode ter momentos de convulsão social indomável, no sentido de que podem sair por aí quebrando tudo, como, digamos, como expressão de uma indignação que era insuportável. Então, eu acho que a nossa tarefa é tentar evitar essa situação, mediante conscientização, levar o mais possível milhares de pessoas para a rua, para as praças, para que essa pressão fosse significativa para o Congresso, para o governo, e ele, mediante essa pressão toda, faça políticas minimamente humanas para evitar o pior, porque ninguém quer uma revolução, ninguém quer a morte, ninguém quer a violência destrutiva. Mas se ela ocorrer, eles são os culpados. Eles criaram as condições de desespero de um povo que sempre foi maltratado, considerado um jeca tatu, zero econômico, e agora, então, colocado ao lado porque não interessa ao mercado, ele não produz quase nada, consome muito pouco, então para o mercado ele não conta. E nós dizemos, é uma pessoa humana que tem direitos e por isso nós precisamos estar do lado deles. Professor, nós estamos diante de dois grandes desafios nesse período agora, em 30, 40 dias. O primeiro grande desafio é o das trevas, a gente passar as trevas, que é a reforma da Previdência, que eles vão colocar para votar no dia 19. E o julgamento dos embargos do companheiro Lula, que eles estão querendo a prisão. Nós, como movimento camponês, já dissemos, nós não vamos permitir a prisão do Lula, até porque ele não pode ser julgado porque ele não tem crime. E segundo, nós também não podemos permitir, e invocando a desobediência civil, uma reforma da Previdência que vai tirar direito adquirido da classe trabalhadora. Então, qual é a mensagem que nós podemos dar diante desses desafios que nós temos agora, atualmente, de enfrentar, junto com movimentos do campo, com o movimento da cidade, com intelectuais, com artistas, para barrar nos próximos dias a reforma da Previdência e garantir o retorno da democracia com a participação do nosso companheiro Luiz Inácio Lula da Silva, ter direito a ser candidato a presidente da República? Olha, eu acho que a nossa posição deve ser não reconhecer esse atual governo de exceção por ser ilegítimo. Rompeu o pacto social da Constituição, está de costas para o povo, com tal que um presidente tem 3, 4% de aceitação. Então, como é que pode haver uma democracia com um presidente com essa base popular? Não é mais democracia, é dominação. Então, aí sim se impõe a desobediência civil, o povo se organiza e diz, nós não aceitamos essa política, se Lula for preso, ele será nosso candidato, porque é aquele que tem credibilidade e tem a confiança do povo, de poder desfazer todas aquelas políticas que eram contra o povo e encontrar novamente o caminho de um desenvolvimento social que beneficie essas grandes populações e colocar o país novamente na consideração do mundo que está sendo altamente colocado de forma irrisória como uma república de bananas, coisa que nós não queremos ser. Finalmente, é a 7ª economia do mundo. Um país que domina todo o Atlântico Sul, em termos geopolíticos, tem uma enorme importância e é disputado pela China e pelos Estados Unidos. Então, nós precisamos ter consciência da nossa importância em termos globais, que aqui estão as maiores florestas úmidas do mundo, que equilibram o clima mundial. Aqui está, o Brasil é a potência mundial da água doce, maior biodiversidade, isto é, aqui estão aquelas bases que garantem a futura economia do mundo, que passará pela ecologia, pela natureza. Assim dizem os grandes e novos economistas. Então, o Brasil, nesse sentido, é um país decisivo. E aí cabe a nós, tendo essa consciência, resistir, não aceitar e propor ser candidato Lula como alguém que pode resgatar a dignidade do povo e desfazer a desmontagem que eles fizeram das políticas brasileiras. Professor, eu
Eu não sei, mas eu acho que eu sou um pouco mais pessimista. Eu acho que a oligarquia que... Eu não vou dizer nem que a oligarquia que tomou conta do Brasil, porque, na verdade, é a oligarquia que sempre esteve aí. Né? A minha pergunta, na verdade, a minha surpresa é pensar, diante dessa oligarquia que sempre mandou no Brasil, o que foram aqueles 8 anos, ou 12 anos, se a gente pensar no primeiro mandato da presidente Dilma, o que foram esses 12 anos, o que essa oligarquia pensava, o que eles queriam com 8 anos de Lula e mais 4 de Dilma, né? Porque eles nunca deixaram o poder. E a gente está vendo aí, a impressão que eu tenho é que eles olharam para a gente, para o movimento social, falaram, gente, crianças, acabou a brincadeira, devolve aqui o negócio que vocês já brincaram o suficiente. E tomaram de novo aquilo que sempre pertenceu a eles, que eles permitiram aí 12 anos. O que foram esses 12 anos, afinal? Olha, eu acho o seguinte, que para mim houve um certo equívoco de Lula, porque Lula abriu brechas para políticas sociais, beneficiou pelo menos 40 milhões de brasileiros, mas nunca tomou uma decisão que atingisse a natureza da acumulação da classe dominante. Eles continuaram acumulando, ele não fez a redistribuição, fez só distribuição da riqueza, mas não a redistribuição, que significa tirar de quem tem demais e repassar para quem tem de menos. Não foi essa a política. E quando eles se deram conta que as políticas sociais de Lula iam se consolidar e se tornar política de Estado permanente, e a classe de baixo ia subir, aí deram o golpe. Porque historicamente foi mostrado que sempre que houve uma ascensão, a coligação dos poderosos dá um golpe para rebaixar o povo lá embaixo e eles manterem não os seus direitos, os privilégios que têm desde a colônia, passando pela velha república até hoje, e eles nunca aceitaram a democracia. O que eles ganham é com a ditadura e ganham é com o mundo dos privilégios, não o mundo dos direitos. Então a luta nossa é pelos direitos universais, pela igualdade de todos diante da lei e fazer uma sociedade minimamente igualitária, porque sem ela nós vivemos em contínuas tensões. Para dizer a palavra, vivemos numa luta de classes, onde a classe oprimida sempre perde. E eles sempre ganham porque podem manipular a mídia, o sistema financeiro, os bancos, articulados com as grandes corporações mundiais. Então a luta é muito difícil, mas eu acredito que nós chegamos já a um nível de consciência popular e um nível de avanço no sentido da cidadania, que é possível resistir a isso, possível mostrar alternativas viáveis e aí encontrar um novo rumo ao Brasil. Porque assim como ele está, não dá mais para continuar. Professor, imagino que como última pergunta, não vou nem falar da Austrália, nem da Nova Zelândia, que são países mais jovens do que o Brasil. Vou falar de um que pode ser comparado territorialmente e populacionalmente ao Brasil e tem mais ou menos a mesma idade que o Brasil, que é os Estados Unidos da América do Norte. O senhor citou, numa das suas respostas, a perplexidade de um economista do porte de Celso Furtado. Por que nós não somos um país tão rico com tanta pobreza? O senhor ensaia alguma explicação para que isso tenha acontecido com o Brasil, que a gente esteja na situação em que está até hoje? Olha, eu acho que são duas histórias diferentes. Eles nunca, na verdade, foram colonizados. Aqueles que vieram, os pilgrims, vieram para criar um país novo e, de fato, criaram. Aqui não. Veio um Estado de cima para baixo que criou a maior empresa multinacional do mundo, que era o Brasil, e continua como empresa até hoje, para fornecer produtos que a Europa não tinha. E hoje, na divisão internacional do trabalho, o grande capital mundial quer nos recolonizar.
isto é, fazer de toda a América Latina, especialmente o Brasil, novamente colônias para exportar commodities, isto é, minérios, grãos, alimentos, frutas, desindustrializar o nosso parque industrial, que é o mais avançado do terceiro mundo, para eles entrarem aqui e nós importarmos a sua tecnologia, eles dominarem o nosso mercado, por isso enfraquecer o Estado o mais possível, exaltar o mercado com todas as virtudes, e as multinacionais ocuparem o nosso Estado, porque é um mercado enorme, de mais de 200 pessoas, e há poucos lugares no mundo onde o grande capital pode fazer negócios. O Brasil é um lugar. Por isso a disputa é ocupar esse lugar. O golpe veio nessa direção, com os aliados internos. Então eu acho que são duas histórias diferentes. Uma, gente que veio para criar uma nação. Aqui vieram para se enriquecer, voltar em Portugal e manter-nos como colônia, como de fato nos querem até os dias de hoje. Como diria o hino da independência, ou ficar a pátria livre ou morrer pelo Brasil. Eu agradeço muitíssimo ao senhor por essa entrevista, agradeço aos meus 3 companheiros que aqui estiveram me ajudando. O Entrevistas volta depois do Carnaval, porque o pessoal aqui é carnavalesco, embora eu não seja. Eu queria trabalhar, eles aqui não querem, mas enfim, lembre-se sempre, desesperar jamais. Até. Este programa